Qual o papel dos afetos, das emoções na política? Eu estou aqui hoje com o Jamil Chad, que, junto com a Juliana Monteiro, escreveu um livro que chegou a ser descrito como uma ode ao afeto. Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso? O sentimento anticorrupção, o ódio aos corruptos, né? É legítimo? Então eu estou aqui hoje com o Jamil, né, que publicou esse livro aqui junto com a Juliana, Ao Brasil com Amor, pela editora Autêntica, e que é um livro que é basicamente uma coletânea de cartas, né, escritas pelos dois entre 2021 e 2022. E eu percebi que, assim, os afetos na política é a tônica do livro, né? Tá desde ali do título, mas também você vê no texto, fala do amor, do ódio, da ganância, da empatia, e até o release que a editora fez descreve o livro como um ódio ao afeto, né? Mas também fala de política, né? Muitos assuntos na política, desigualdade, combate à pandemia, pobreza menstrual, de tudo. E, Jamil, isso me fez pensar bastante, porque a gente costuma associar a política com um lugar de técnicos, né, que fazem as coisas com racionalidade e tudo mais. E quando eu vejo esse livro teu trazendo tanto essa questão dos afetos, eu não consigo deixar de te perguntar. Ainda faz sentido essa ideia da política como um lugar de técnicos racionais, ou a gente deveria aceitar que a política é um local de afetos? Eu vou passar a palavra para você e eu realmente quero te ouvir falar disso. Sofia, mais uma vez, obrigado. E deixar muito claro que no livro, que é uma troca de cartas, eu escrevo, mas é a Juliana Monteiro que faz literatura. Então, há uma diferença qualitativa, eu diria quântica quase, entre os textos que ela fez e, claro, o que eu tentei colocar. Por quê? Porque, de fato, claro, essa é uma troca de cartas entre duas pessoas vivendo em dois lugares diferentes, dois brasileiros, com visões específicas e com vivências diferentes. Cada um com o seu afeto. E cada um olhando justamente para a política e para a inserção internacional do Brasil com, obviamente, a sua visão. Eu sinto muita dificuldade em entender a política, em entender a sociedade sem afeto, Sofia. Mas o afeto, e aí talvez a gente poderia ampliar não só o afeto, aquele que faz você abraçar uma causa, faz você sentir simpatia por outro, mas o sentimento, até mesmo a ganância, até mesmo o ódio, até mesmo a possibilidade de você lutar pelo poder, porque aquele poder, obviamente, ele é excitante, ele é transformador, inclusive em termos de missão de vida, né? Então, não há como falar, na minha opinião, de política sem falar, primeiro, dessa questão do afeto. Agora, quando a gente fala, e é muito curioso, porque a Juliana sempre diz isso, que a gente fica. Muita gente, quando a gente foi falar do livro, fala, não, mas amor? Como assim? Né? Onde cabe o amor no debate político, etc. O curioso, e é o que ela coloca, é que para o ódio ninguém precisa justificar, né? A gente pode usar o ódio e instrumentalizar o ódio, claro que você é criticado, você pode ser denunciado, etc., mas parece ser algo que tem o seu espaço. Aí, se a gente olhar do outro lado, qual é então esse espaço do amor? E aí, com muito cuidado, a gente precisa entender, o amor que nós estamos falando não é aquele de você simplesmente entregar, ou simplesmente aceitar, ou simplesmente ser inocente diante da disputa de poder, que é real. Isso não é uma realidade só brasileira. Agora, o amor como política, o que nós chamamos de amor, pode ter outros nomes. Um deles, direitos, direito humano. Né? Então, o que a gente coloca, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa neste ano 75 anos de existência, se não uma carta de amor à humanidade. Então, é um pouco disso que nós tratamos. Existe espaço para os técnicos
na política, claro, e na verdade eles são absolutamente necessários. Agora, não existe decisão técnica sem que uma decisão política tenha definido qual é a meta. E aí é a pergunta: a decisão política ela é tomada com base no interesse de um grupo pequeno, de um grupo da elite, de um grupo majoritário ou da coesão da sociedade? Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, aqui no caso de alguns países europeus, não são todos, mas de alguns países europeus, a paz social ela não veio por acaso. Ela não veio porque eles são loiros e de olhos azuis. Ela não veio porque eles têm nações mais antigas do que as nossas. Ele não veio porque eles são mais inteligentes ou não que outros povos. Nada disso. Ela veio porque houve uma decisão política de que a distribuição, justamente de renda, que a capacidade de você garantir a paz tinha uma ligação direta com o quê? Com a distribuição de renda. Então, se isso não é falar de afeto, se isso não é falar da transformação da política em ações coletivas, eu não sei, então, o que seria política. Muito bom. Jamil, eu posso fazer uma provocação antes da gente sair desse tema? Vamos lá. Você falou muito aí da questão do amor, do afeto e tal, mas daí eu queria te perguntar, existe algum espaço legítimo para afetos negativos na política? Porque a gente sabe do espaço ilegítimo, do ódio que a gente viu, inclusive recentemente aqui no Brasil, com o bolsonarismo. Mas eu fico pensando, será que não existem situações em que esses afetos negativos não sejam legítimos? Tipo, quando você sente, vamos chamar assim mesmo, de ódio diante de uma injustiça, isso não seria uma forma válida de um afeto negativo na política? Concordo contigo, e eu concordo que isso faz parte, basicamente, da humanidade. Não há como você dizer, não, ele não faz parte. O problema maior é quando ele é instrumentalizado, é quando ele é politizado no sentido de aproveitar, disseminar, ampliar esse ódio como forma de transformar esse sentimento em voto, e esse voto em projeto de poder. Então, o problema não é o sentimento que você eventualmente pode sentir, pode ter, mas é você saber se aquilo ali está sendo instrumentalizado por algum grupo que não necessariamente tem como objetivo lidar com aquele teu ódio, ou seja, fazer a justiça, mas sim sequestrar aquele teu sentimento e transformá-lo em poder. Vou te dar um exemplo muito claro. O sentimento anticorrupção, o ódio aos corruptos, né? É legítimo? Provavelmente. Né? Você sem escola no teu bairro, ou sem posto de saúde porque o dinheiro foi desviado, etc. Você tem direito a ter esse sentimento, sim. Agora, a questão é se um grupo que quer chegar ao poder quer usar esse sentimento como um canalizador de votos, quando, na verdade, o combate à corrupção não é e não foi um projeto real daquele grupo. É instrumentalização? É instrumentalização. Então, esse vamos dizer assim, é a questão central. É quando isso tudo é instrumentalizado, ampliado e aí, eventualmente, transformado até mesmo em violência em nome desse poder. Não há nenhum genocídio que não tenha começado antes com muito ódio. Não existiu na história nenhum genocídio que antes não foi instrumentalizado o sentimento de ódio, potencializado, manipulado por um grupo que queria chegar a algum objetivo. Então, o que a gente precisa ter cuidado é que se esses sentimentos são legítimos e reais no nosso estômago, no nosso coração, a questão é saber se isso eventualmente não é transformado e instrumentalizado em algo que eventualmente pode resultar num genocídio. Esse é basicamente o perigo. E por isso o Estado de Direito é o sistema, talvez não perfeito, mas mais capaz de conseguir frear, ou pelo menos transformar esse ódio em justiça,
e não em barbárie.